No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bruna Morato, advogada de médicos que denunciaram a operadora Prevent Senior, indica à CPI da pandemia a existência de pacto pró-cloroquina no governo Bolsonaro para tratamento da Covid-19 entre gabinete paralelo e ministérios da saúde e da economia. Jornalista indica que acordo entre presidente Jair Bolsonaro e ministro do Supremo Alexandre de Moraes, alinhado em ligação intermediada por Michel Temer, passou por aliviar a barra de Flávio Bolsonaro e livrar blogueiros bolsonaristas da prisão. PSL aprova a convenção que deve oficializar fusão com o Democratas, criando o partido com a maior representação no parlamento. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 29 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A CPI da pandemia foi palco ontem de um dos depoimentos mais devastadores desde o início dos trabalhos da comissão, no mês de abril. A advogada Bruna Mendes Morato, responsável por auxiliar alguns médicos a elaborarem um dossiê com denúncias contra a operadora de planos de saúde Prevent Senior a respeito da ocultação de mortes de pacientes após a administração de um tratamento precoce contra a Covid-19 sem qualquer tipo de comprovação científica, esteve na companhia dos senadores. As declarações da advogada foram estarrecedoras. Ela disse que a empresa ameaçava de demissão os médicos para que eles distribuíssem o tal kit Covid, inclusive para pacientes com comorbidades. Aliás, esse kit era enviado em caixa fechada para todos os novos pacientes da Prevent Senior, sem qualquer tipo de prescrição, de acordo com informações às quais os senadores tiveram acesso. Segundo Bruna, a operadora disponibilizava os tais medicamentos porque, pasmem, os custos do tal kit eram inferiores aos de uma internação. Aliás, de acordo com a advogada, a Prevent Senior sequer teria leitos de UTI suficientes para internar todos aqueles pacientes que necessitassem de tratamento de urgência. Outra informação que a advogada trouxe à comissão é a de que a operadora e médicos do tal gabinete paralelo, como a doutora Nise Yamaguchi, fizeram uma espécie de pacto pró-hidroxicloroquina para evitar que o país entrasse em lockdown por conta do vírus, em uma espécie de trama do governo federal com os ministérios da saúde e da economia. São fatos absolutamente aterrorizantes. Como essa gente não tem o menor respeito pela vida humana, como só tinham como prioridade única a manutenção das atividades econômicas no país. Isso porque eu nem citei o episódio em que a família de um paciente acusa a Prevent Senior de recomendar a adoção de tratamento paliativo oferecido a pacientes sem chance de cura, entre outras situações, para economizar custos em detrimento de outros procedimentos. Os familiares do advogado Tadeu Frederico Andrade, de 65 anos, afirmaram que a suspensão dos cuidados por pouco não foi adotada sem sua concordância. Hoje Tadeu está completamente curado, sem nenhuma sequela da Covid e tem uma rotina normal. A ânsia nefasta dessa Prevent Senior por dinheiro é algo que provoca náuseas a qualquer um que tenha um mínimo de humanidade. Eu acho que isso deixa mais do que claro a importância do Sistema Único de Saúde, público e gratuito,
que tem no respeito à vida sua base, e não na busca por lucros. Eu acho que toda essa trama expõe o caráter genocida dessa gestão do Palácio do Planalto, o tamanho dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro e por todos aqueles que estão no seu entorno no governo. Eu confesso a vocês, ouvintes, que esse é um dos editoriais mais difíceis que eu tive de preparar nesse período em que eu apresento Faixa Livre. É impossível não se indignar com todos esses assassinatos cometidos pelo governo federal. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos queridos ouvintes do Faixa Livre. Vamos mais uma vez aqui bater um papo sobre a situação do Brasil. Vamos lá. Cid, muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, os agora pouco mais de 1000 dias de Jair Bolsonaro na presidência podem ser caracterizados como resumo do que aconteceu de pior no Brasil desde a redemocratização, fazendo-se aí uma menção honrosa à Operação Lava Jato, ao golpe de 2016 e à prisão do ex-presidente Lula. A quadra de retrocessos que temos enfrentado ultrapassa nossos piores pesadelos lá de 2018, antes das eleições. O ex-capitão tem atuado no sentido de estabelecer um regime autoritário, ainda que os ultraliberais tentem domar os seus anseios golpistas, especialmente após o 7 de setembro. Por conta disso, Cid, o chefe do executivo tem dado indicações confusas nos últimos tempos, às vezes sinalizando para a turma do cercadinho, em outras adotando um tom mais pacificador. Qual é o verdadeiro Jair Bolsonaro, na sua opinião, Cid? É o que discursa para seus militantes radicais ou o que chama o Michel Temer para escrever uma carta de meia-culpa para livrar a sua barra? Anderson, eu gosto muito de ler e reler as chamadas fábulas. São historinhas curtas, geralmente envolvendo bichos, e os bichos falam. Isso eram usadas desde o tempo da antiguidade para passar recados sobre a natureza humana. Então, através de conversa de bichos, supostas conversas de bichos, eram passados recados sobre a relação entre os homens e a natureza dos homens. E tem uma fábula antiga, muito antiga,
que eu gosto de volta e meia lembrar e que o comportamento do Bolsonaro faz com que eu me lembre dessa fábula. É a fábula do sapo e do escorpião. O escorpião não sabia nadar, o sapo sim. E o escorpião disse para o sapo: Ô sapo, faz um favor para mim, eu quero atravessar o rio, mas não sei nadar. Me dá uma carona, deixa eu ficar nas tuas costas e você atravessa o rio e aí me faz esse favor. A resposta do sapo foi muito desconfiada. Ele disse: escorpião, o problema é o seguinte, você é um escorpião, se você me der uma ferroada no meio do rio, eu vou morrer. Então não confio em você, não vou levar você nas minhas costas. Mas o escorpião respondeu: mas sapo, eu não faria isso, porque se eu fizesse isso, você ia morrer e morreríamos os dois, porque eu não sei nadar. De forma que você pode confiar que eu vou direitinho, fico nas tuas costas, você me atravessa o rio, eu não vou te dar uma ferroada. O sapo se deixou convencer. E então começou a atravessar o rio nas costas do sapo. Bem no meio do rio, o escorpião deu uma ferroada no sapo e o sapo começa a morrer e diz: porra, escorpião, como é que você faz isso? Uma burrice tua, agora vamos morrer os dois. Eu pelo teu veneno e você porque não sabe nadar. E o escorpião então se explica: pois é, sapo, mas é da minha natureza fazer isso. Eu sou um escorpião, eu dou ferroada mesmo. Entende? Pois é, essa fábula do sapo e do escorpião me faz lembrar o Bolsonaro. É da natureza dele ser golpista, ser fascista, ter raiva da democracia, enfim. De forma que, por mais que de vez em quando ele faça alguma promessa, ou ele faça uma nota, ou peça para alguém fazer porque ele não sabe escrever, não dá para. A natureza dele é como a natureza do escorpião. De maneira que, depois do fracasso que foi o 7 de setembro, em que o Bolsonaro acenou com um golpe, com mobilização de multidões e multidões, e que a partir daí ele invadisse o Supremo e desse um golpe, etc., e não teve condições de fazer isso, não porque não tivesse sido gente para a rua, até foi bastante gente, mas não o suficiente para que o Bolsonaro desse um golpe. Os próprios setores militares, tanto nas Forças Armadas como nas polícias, não se mobilizaram como ele esperava, ele não pôde dar o golpe. Então surgiu aquela história que a montanha pariu um rato. Ou então, a grande batalha do 7 de setembro foi uma batalha de Tararé. E aí, lembrando ainda o que foi a batalha de Tararé. Na Revolução de 30, saíram as forças do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, em direção ao Rio de Janeiro, para, enfim, derrubar o governo. E, em certo momento, em Tararé, na divisa de Paraná com Santa Catarina, uma cidade, esperava-se uma grande batalha, porque havia forças governistas lá que resistiriam ao avanço das tropas favoráveis a Getúlio Vargas e contrárias ao governo da República Velha. Só que acabou não havendo conflito nenhum, não houve batalha, as tropas que defenderiam o governo não apareceram e a batalha foi uma bobagem, não aconteceu. Então, isso fez com que, quando alguma coisa é prometida com um grande enfrentamento, etc., e não acontece nada, se diz que foi uma nova batalha de Tararé. Aliás, na época, o Aparício Torelli, excepcional humorista e político também, ele chegou a ser vereador depois pelo Partido Comunista, a partir de 45, 46, mas o Aparício Torelli, ele de forma jocosa se autodenominou o Barão de Tararé, o herói da batalha que não houve. E o Barão de Tararé então sempre brincava e fazia piadas sobre essa coisa. Pois é, o 7 de setembro foi uma espécie de batalha de Tararé. E o Bolsonaro fez 1000 ameaças e não conseguiu cumprir. Eu penso que, se ele tivesse condições, teria dado um golpe no 7 de setembro. Mas não conseguiu e se viu numa situação difícil. Pediu então para o Michel Temer, um cara que está sempre à disposição de qualquer causa ruim, qualquer má causa
na política, o Michel Temer está sempre à disposição. Ele veio e fez lá uma carta que o Bolsonaro assinou. Isso quer dizer que a possibilidade de golpe se esgotou? Não. Quer dizer que as juras democráticas que o Bolsonaro fez ali são sinceras? Também não. A minha opinião é que Bolsonaro é como o escorpião da fábula. É da natureza dele ser golpista. Nesse sentido, o fato de não ter havido um golpe no 7 de setembro não quer dizer que o Bolsonaro tenha se transformado num democrata. Quem pensar assim vai estar iludido. Ele é um fascista, é um cara contra a democracia, é um cara que, se puder, vai dar um golpe. É bom a gente não perder isso de vista. Em um discurso na última segunda-feira, em solenidade alusiva aos seus 1000 dias de governo, Cid, o Bolsonaro destacou que há problemas no mundo inteiro no campo da economia, especialmente em relação a essa inflação alta que temos, mas concluiu com uma declaração até certo ponto ameaçadora, de que, abre aspas, nada está tão ruim que não possa piorar, fecha aspas. Como é que você interpreta esse tipo de afirmação do presidente da República, Cid? Bom, o que ele disse é uma verdade. Toda situação ruim pode piorar, mas isso vale para qualquer momento, qualquer situação. Você pode estar no fundo do poço com cólica e dor de dente, unha encravada, enfim. Continua no fundo do poço e com alguns agravantes. O que ele quer dizer, o que o Bolsonaro quis dizer com isso, é que dias ainda mais difíceis virão. Acho que ele tem razão. Entende? Não há nenhum indicador de que o desemprego vai diminuir, não há nenhum indicador de que a situação econômica vai melhorar, não há nenhum indicador de que a carestia vai ser contida, ao contrário. Então pode piorar, mas faltou ele dizer qual é a responsabilidade dele e de seu governo nessa piora. E nessa situação lamentável que ele está deixando o país. Faltou dizer isso. Ele disse uma frase como se ele não tivesse nada a ver com o atual quadro do país, o que é mentira. A responsabilidade é dele, que tem uma política absolutamente catastrófica, uma política criminosa, destruindo os direitos trabalhistas, ameaçando a democracia. Quando ele muda a política de preços da Petrobras a partir de interesses de investidores estrangeiros e os preços do combustível vão às nuvens, quando a inflação está a níveis recordes desde o Plano Real, quer dizer, é culpa dele, da política que ele implementa. Entende? Quando a própria pandemia, que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel por conta da vacinação, que ele sempre foi contra apostar na vacinação, mas quando a pandemia chega a esse nível, vitimando quase 600 mil pessoas, isso não chegou por acaso, chegou por conta dele, dos crimes do seu governo, do fato de que o seu governo tentou ganhar dinheiro, não o governo ganhar dinheiro, mas integrantes das quadrilhas que lotearam o Ministério da Saúde, uma quadrilha de militares e uma quadrilha chefiada pelo pessoal do Centrão, querendo ganhar comissão na venda de vacinas, etc., deixando de comprar vacinas que foram oferecidas pela Pfizer, por exemplo, e negociando compras de outras vacinas superfaturadas e com pagamento em paraíso fiscal. Isso é culpa dele, do governo dele. Quando ele diz que acabou a corrupção no governo, é de dar risada. Nunca houve tanta corrupção como no governo Bolsonaro. Nesse sentido, Cid, o ex-capitão andou conversando com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para encontrar uma alternativa de como melhorar ou diminuir o preço dos combustíveis para reduzir a pressão inflacionária. A grande questão, Cid, é que enquanto não houver uma mudança nessa política de preços criminosa adotada pela Petrobras, que toma como referência a variação do barril de petróleo no mercado internacional, não há como se criar condições para diminuir o preço da gasolina e do óleo diesel. E o presidente da República ainda insiste naquela história de jogar a culpa no ICMS, cobrado por estados e municípios para justificar a alta. É tentar fazer o povo brasileiro de bobo, não é, Cid? Olha, o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. O ICMS, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e sobre serviços,
ele incide sobre os combustíveis, mas ele não aumentou. Ele se manteve a mesma alíquota, a mesma percentagem está sendo cobrada. Então não dá para dizer que a culpa é dos governadores que aumentaram o ICMS. Não aumentaram, ele continua o mesmo. A culpa é do governo federal, do governo Bolsonaro. Por que isso? Porque ele resolveu uma política absurda, diminuir, no sentido de parar de refinar o petróleo no Brasil. Está fechando e vendendo refinarias, etc. E está importando o petróleo refinado. Então começa a cobrar o preço do petróleo no plano internacional. E a gente poderia estar refinando aqui um valor e vendendo a um valor a gasolina, o diesel, muito menor. Mas não, por conta de pressões de investidores internacionais, ele opta por essa política de nivelar o preço do combustível ao preço internacional, porque ele está vendendo aqui o combustível que ele importa. Ele deixa de produzir aqui para importar, para dar dinheiro, na verdade, aos investidores internacionais. Então ele tem que parar de ser mentiroso e reconhecer que os governadores não têm responsabilidade alguma sobre o preço dos combustíveis. A responsabilidade é dele e da política adotada pela Petrobras do seu governo. Uma das bases de apoio do bolsonarismo, Cid, é essa ala militar, que foi beneficiada como nunca no governo do ex-capitão. Há mais de 6 mil egressos das Forças Armadas ocupando cargos no Executivo Federal, inclusive na titularidade de vários ministérios, tanto que se levantou a dúvida em relação a um atentado contra a nossa democracia patrocinado por essa turma no 7 de setembro, o que acabou não se concretizando. Pelo contrário, os generais que ocupam postos no Executivo sumiram misteriosamente do noticiário, deixaram de se pronunciar como costumavam fazer. Na segunda-feira, o presidente disse que, abre aspas, militares não vão cumprir ordem absurda, fecha aspas, se referindo a uma eventual decisão dele pelo fechamento do regime. Nós temos discutido esse tema aqui no programa há tempos, Cid, inclusive contigo. Você acha mesmo que não haveria disposição desses oficiais que comandam a tropa em atentar contra a ordem democrática, Cid? Até que ponto os militares são confiáveis, na sua opinião? Ainda mais nesse momento grave que atravessamos no país. A democracia não tem que depender dos militares. Os militares são funcionários públicos, são armados, e têm que cumprir sua função constitucional. Eles não são fiadores da democracia. Quando o Bolsonaro diz que eles não cumpririam uma ordem absurda, eu não sei, eu não sou militar, e lamento muito a quantidade de militares que estão ganhando salário duplicado. Eles mantêm o salário das Forças Armadas e vão ter postos, cargos civis altamente remunerados. Tem gente ganhando mais de 100 mil reais. Os jornais já publicaram isso aí. Militares acumulando vantagens de um lado e de outro. O fato é que o Bolsonaro está comprando uma parcela das Forças Armadas. Nem na ditadura militar teve tanto militar em cargo civil. Entende? Isso não se justifica. Os militares, eles têm funções específicas, eles são preparados para aquelas funções. E você botar um militar no Ministério da Saúde é querer que a pandemia dispare, como disparou quando aquele general Pazuello foi o ministro. Entende? Então, o que acontece, na verdade, é uma política de cooptação dos militares que estão recebendo boquinhas, e hoje milhares e milhares de militares estão em cargos civis, mantendo seus salários lá, ganhando duplamente. O teto salarial da União não é respeitado e é uma forma de cooptação dos militares pelo governo Bolsonaro. Na semana passada, Cid, o Bolsonaro também concedeu uma entrevista à revista Veja, onde ele tentou se colocar com ponderação, descartou mais uma vez a possibilidade de um golpe, e eu já vi alguns analistas por aí dizendo que ele pode ser novamente a aposta do grande capital para as eleições do ano que vem, em busca da reeleição, caso ele permaneça com esse discurso de moderação. É possível, Cid, depois de tudo o que fez até aqui no comando do país, que o Jair Bolsonaro seja a esperança da turma da terceira via? Olha, eu já tratei disso na primeira pergunta, quando eu fiz referência à fábula do sapo e do escorpião. Bolsonaro é um escorpião.
Não dá para querer que ele se transforme de uma hora para outra numa pomba da paz. Ele é um escorpião. De maneira que quem pensa no Bolsonaro como talvez ele possa ter uma recaída democrática, está iludido. Essa tal da terceira via, primeiro parte de uma premissa errada, como se houvesse dois extremismos, um à direita do Bolsonaro e outro à esquerda, representado pelo Lula. Lula nunca foi um extremista, Lula é um cara super moderado, já deu demonstrações disso. Entende? O que acontece é que o governo Bolsonaro é um governo que, além de ser antidemocrático, é profundamente entreguista. O capital internacional tem interesse na continuação do Bolsonaro, porque nunca houve na história do Brasil, nem mesmo na ditadura, um governo tão entreguista, que não respeitasse a soberania nacional e entregasse ao capital estrangeiro, o grande capital, em particular o capital estrangeiro, as nossas riquezas. Agora, é uma bobagem essa história de achar que o Bolsonaro pode ser terceira via no sentido de ele estar se alguma coisa equidistante entre dois supostos extremistas. O Bolsonaro é sim um extremista. O Lula não é um extremista de esquerda. Inclusive, eu sou crítico de várias medidas que o Lula e o PT tomaram quando estavam no governo. Entende? Agora, o fato é o seguinte: essa terceira via está encontrando muita dificuldade para existir. Num país da dimensão do Brasil, você não cria um candidato viável em eleição direta para presidente no espaço de um ano. Entende? Não há um nome que se fortaleça. O Ciro Gomes, que agora... Eu acho graça quando o Ciro se apresenta como Cirão das massas. Eu acho uma coisa meio ridícula. Mas, enfim, o Ciro Gomes volta e meia faz declarações acenando para a direita e tal, mas ele também não tem densidade eleitoral. E a trajetória dele não dá para dizer que ele seja um cara confiável, nem para a direita, nem para a esquerda. O Ciro Gomes já esteve em 6 ou 7 partidos, ou 8 partidos diferentes, alguns de direita mesmo, outros de centro-esquerda. Entende? Então, quando ele se apresenta como Cirão das massas, eu acho graça, mas não creio que ele consegue se viabilizar como candidato da terceira via também. Quem começou a se organizar em torno das opções visando as eleições do ano que vem, foi o PSOL. No último fim de semana, o partido realizou o seu 7º Congresso Nacional, que, entre outras definições, rejeitou, em um primeiro momento, uma candidatura própria para o pleito presidencial de 2022. Por enquanto, a prioridade na legenda é a luta pelo Fora Bolsonaro e por uma unidade no campo progressista para derrotar a extrema-direita. O professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, fez uma crítica aos caminhos que o PSOL vem tomando nos últimos tempos, especialmente nessa aliança que se avizinha com o PT, questionando se vale a pena a existência de um partido caudatário do lulismo, defendendo que haja uma alternativa à esquerda dos petistas, papel que, na avaliação dele, o PSOL não consegue mais desempenhar. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, Cid, a respeito dessas escolhas que o Partido Socialismo e Liberdade tem feito. Olha, eu já apreciei alguns artigos que o articulista citado por você redigiu. Eu não concordo com essa avaliação dele. O papel do PSOL não pode estar referenciado no PT, nem para se aproximar, nem para se afastar. Tem o papel do PSOL, como qualquer partido político, tem que estar assentado numa avaliação da situação política nacional. A decisão do Congresso, com a qual eu concordo, inclusive, é de não definir já a candidatura o lançamento de uma candidatura própria ou já alguma proposta de aliança com quem quer que seja, em particular seria com o PT, na verdade. Quer dizer, não define isso agora e deixa jogar essa decisão para abril do ano que vem. Me parece uma decisão acertada. E faço a seguinte pergunta: como é que vai se dar a evolução do quadro político? Se cria no ano que vem, é uma hipótese, um quadro de enorme polarização entre Bolsonaro de um lado e Lula de outro, quer dizer, pode não ter sentido você lançar uma terceira candidatura.
entende? Dependendo do quadro político, isso pode acabar ajudando a eleição do Bolsonaro, entende? Então, foi uma decisão que os opositores dela, o pessoal que perdeu, dentro do pessoal que perdeu a disputa nessa coisa, e não, estão fazendo isso porque já querem se aliar. Não, não necessariamente, pode ser que gente que sim. Assim que eu poderia levantar também uma suspeita de que no pessoal, do lado de quem já queria afirmar uma candidatura própria e não haver aliança com o Lula no primeiro turno, mas isso aí são viúvas do PSTU, etc. Eu penso que foi uma decisão razoável essa de esperar mais alguns meses, ver como é que evolui a situação política para avaliar se o PSOL lança uma candidatura no primeiro turno ou se ele busca uma aliança. Eu acho que enfim, o choro é livre. Quem perde nas decisões partidárias, decisões políticas, dá sua versão, reclama, choraminga e tal. Mas me pareceu uma decisão acertada, essa que foi aprovada pelo PSOL. E dizer que com isso ele se tornou caudatário, linha auxiliar do PT e tal, isso é choro de perdedor, na verdade, entende? Quer dizer, na trajetória das pessoas, dos principais quadros que defenderam essa posição, nada permite dizer que estão aí a serviço do PT e tal. Isso é um troço errado, esse tipo de afirmação, errada no mérito, errada na forma de discutir, inclusive. Quer dizer, não é assim que se ganha debate político, não é assim que se faz avançar a democracia e a luta dos trabalhadores. E a aprovação pela Comissão Especial da Câmara, Cid, dessa PEC 32, a tal da reforma administrativa? O governo teve de realizar uma série de articulações para conseguir passar o texto do deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, pela comissão, e parece que há muitas dúvidas a respeito da discussão dessa PEC no plenário da Câmara. Cid, o que você achou do texto aprovado, que ataca frontalmente o serviço público no nosso país, e quais as suas expectativas para a votação da totalidade dos deputados? Anderson, essa proposta arrebenta com o serviço público, porque uma característica do serviço público é que ele tem que ser preenchido não por cabos eleitorais dos governantes. Na República Velha era preenchido por cabos eleitorais. Quer dizer, entrava um governante, ele podia demitir todo mundo e nomear gente que ele quisesse. De maneira que você perdia a continuidade do serviço. E, além disso, você tinha no serviço público verdadeiros serviçais dos governantes, que as pessoas não tinham estabilidade, podiam ser demitidas e o governante contratar gente de sua predileção. Depois da Revolução de 30, já com Getúlio Vargas, foi instituído um plano de carreira para o serviço público e a necessidade de você prestar concurso e ter estabilidade, que é uma forma, inclusive, do servidor ter condições de se proteger de desmandos dos governantes. Uma ordem, por exemplo, irregular, ilegal, o servidor estava protegido para não cumprir e dizer não, isso não é ilegal e tal, e ele não perderia o emprego por isso. Recentemente, a gente teve na CPI da Covid um servidor público que prestou um depoimento, irmão de um deputado, ele foi lá, prestou um depoimento mostrando irregularidades, esquemas de corrupção, etc., coisa que ele não poderia fazer, ou certamente não faria, caso não tivesse estabilidade. Como ele era um servidor concursado, ele tinha estabilidade, ele era um servidor do Estado brasileiro, não do governo. Claro que todo governo tem uma certa cota de cargos a serem preenchidos por livre nomeação. Isso é razoável, embora no Brasil seja muito alta essa cota, muita gente em cargo de confiança. Tem que diminuir isso e ter uma estrutura do serviço público estável. Pessoas concursadas entram por mérito, não por amizade ou simpatia política de quem indicou, e que fica
passa o governo e ela vai ficando lá. Isso dá estabilidade ao serviço público, isso dá continuidade, isso permite um serviço público de qualidade. Todo e qualquer país do primeiro mundo tem nisso aí, tem nesse tipo de quesito alguma coisa absolutamente essencial, entende? A proposta do Bolsonaro é fazer do serviço público uma guarda pretoriana, um pessoal a serviço do governo, e é algo que não pode ser aceito. Isso é no processo de destruição do Estado brasileiro, que é levado a cabo com ardor pelo governo Bolsonaro. Essa é uma peça central, de maneira que é preciso se lutar contra essa emenda constitucional, garantindo a estabilidade do servidor e garantindo que o ingresso no serviço público deve se dar por concurso. E o que você espera, Cid, desses atos do próximo sábado, dia 2, organizados pelas centrais sindicais, movimentos sociais, pelo afastamento do presidente Jair Bolsonaro, aproveitando justamente essa queda da popularidade do ex-capitão que tem se dado de maneira gradativa? É evidente que não há impeachment sem povo na rua, Cid. O problema é que lá no Congresso há um dos mais ferrenhos defensores do Bolsonaro comandando esse processo, que é justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira. Essas manifestações do dia 2 podem ser o impulso que falta para que o impeachment seja pautado, Cid? Não. As manifestações do dia 2 são um momento importante no processo de isolamento do Bolsonaro, assim como serão também as manifestações subsequentes no dia 15 de novembro. Elas tendem a ser maiores do que a do dia 2, que é no próximo sábado. Agora, o impeachment está muito difícil, porque depende de uma correlação de força no Congresso, em particular no primeiro momento na Câmara de Deputados. E o Centrão, esse covil de ladrões, para usar uma expressão muito cara ao meu amigo e grande flamenguista Nildo Ourix, com quem eu discordo muito politicamente, com frequência, mas reconheço nele uma combatividade, uma honestidade política muito grande. Mas o Nildo costuma chamar a Câmara de Deputados um covil de ladrões. É mais ou menos isso mesmo. Esse pessoal está comprado. Está comprado e vai ser uma blindagem ao Bolsonaro contra o impeachment. Então, quando se fala em fora Bolsonaro, as pessoas têm a percepção de que não se trata de derrubar o Bolsonaro agora, nem com o dia 2, e certamente não com o dia 15 de novembro também, mas é parte de um processo de isolamento do Bolsonaro que pode resultar no impeachment mais adiante, ou pode não resultar também. Agora, mesmo que não resulte, ele vai estar servindo para enfraquecer o Bolsonaro politicamente. Pode se refletir na eleição mais adiante, ou pode se refletir no agravamento do quadro, de maneira que o Bolsonaro acabe sofrendo impeachment mais adiante. Então, eu não tenho expectativa de que o dia 2 vá derrubar o Bolsonaro. Não vai. Agora, pode ajudar a enfraquecê-lo. É mais ou menos, o fora Bolsonaro hoje, é mais ou menos como uma baixa ditadura em momentos em que a ditadura não ia cair. No fim dos anos 70, início dos anos 80. A ditadura ia permanecer, mas uma baixa ditadura funcionava para unificar um conjunto de lutas e demandas do povo brasileiro. Então, as pessoas que gritavam a baixa ditadura nas ruas não estavam propondo, com a percepção, com a ilusão de que a ditadura cairia naquele momento. Mas o abaixo da ditadura servia para unificar aquelas lutas e aquelas demandas. É o mesmo agora com o fora Bolsonaro, exatamente a mesma coisa. Fora Bolsonaro, mesmo sabendo que ele pode não cair agora. Agora, cada manifestação dessa, gritando fora Bolsonaro, diminui o espaço político do presidente golpista genocida e faz com que ele se enfraqueça. Mudando um pouquinho de assunto, Cid, eu gostaria de um comentário seu para essa demissão do jornalista Alexandre Garcia, da CNN Brasil, em um episódio que provocou polêmica na semana que passou. Esse senhor é conhecido pelo apoio irrestrito ao governo Bolsonaro e já foi corrigido algumas vezes no ar por declarações que vão contra a realidade dos fatos, especialmente em relação à pandemia,
E foi justamente essa a gota d'água para sua dispensa do canal. O Alexandre Garcia teria defendido o tratamento precoce contra a Covid-19, algo que não tem qualquer comprovação científica, e ainda tratou de inocentar a operadora de planos de saúde Prevent Senior, envolvida nessas suspeitas de realizar testes com esses medicamentos sem qualquer tipo de autorização, fraudando os resultados das pesquisas, ocultando mortes de pacientes, enfim. Como é que vocês lá da ABI, Cid, analisaram essa demissão do Alexandre Garcia da CNN? Ela se deu de maneira justa, na opinião de vocês? Olha, Anderson, a ABI não se manifestou sobre essa demissão em particular, porque, enfim, não era papel dela estar se manifestando sobre demissões, quaisquer demissões de jornalistas. O Alexandre Garcia é um péssimo jornalista, do meu ponto de vista. A ABI não tem posição a respeito dele, nem tem que ter. Do meu ponto de vista, é um péssimo jornalista. E as razões alegadas pela emissora em que ele trabalhava para que ele fosse demitido são muito graves. Quer dizer, ele estava difundindo fake news, defendendo como alguma coisa que fosse de natureza científica, o tratamento, mesma coisa que o Bolsonaro fez, quer dizer, um tratamento errado para as vítimas do Covid, levando a um aumento de mortes. Entende? De maneira que, enfim, eu não me chamo Manuel, não moro em Niterói, quer dizer, eu lavo as mãos para isso. Eu achei bom que o Alexandre Garcia não pudesse continuar defendendo essas mentiras no ar. A ABI não tem posição a esse respeito, nem tem que ter. Agora, considero o Alexandre Garcia um péssimo jornalista, um cara que difunde mentiras, e, aliás, ao longo da carreira dele, ele sempre fez esse papel. Ele era porta-voz do Figueiredo, General Figueiredo, na ditadura militar, entende? É um cara que, enfim, pelo fato de ser jornalista, bem, não vai defendê-lo, e muito menos defender a prática que ele tinha e que, segundo a emissora em que trabalhava, essa prática levou a que fosse demitido. Para finalizar, Cid, no último dia 17 de setembro foram completados 50 anos da morte do ex-capitão do Exército Carlos Lamarca. Em 1971, ele foi assassinado por agentes da repressão da ditadura militar por ter mudado de lado, digamos assim, deixando os anseios golpistas daquela turma e passando a atuar contra o regime que se estabeleceu no país, tornando-se um ícone para a esquerda. O que representava Carlos Lamarca, Cid, para vocês que lutavam contra a ditadura civil-militar? Você acha possível que hoje em dia aquela história do capitão desertor se repetisse caso Jair Bolsonaro tentasse um golpe? Olha, não tem como responder essa pergunta. Eu me limito a dizer o seguinte, Anderson. Carlos Lamarca foi um herói do povo brasileiro e um herói da luta contra a ditadura. Ele abandonou uma carreira segura, relativamente cômoda, entende, para se lançar de corpo e alma no combate contra a ditadura. Ele merece todo o meu respeito. Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Obrigado, Anderson. Um forte abraço para vocês também do Faixa Livre. Não só para você, como para as meninas, as jovens aí da produção. Tá? E estou à disposição de vocês para qualquer outro convite. Eu considero, já disse isso aqui, o Faixa Livre uma trincheira da resistência democrática no nosso país. Longa vida ao Faixa Livre. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES,
a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Faixa Livre para a gente discutir um pouco sobre essa difícil realidade e conjuntura que nós estamos vivendo. Eblin, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eblin, eu queria começar hoje com você abordando esses importantes atos que teremos por todo o país no próximo sábado, dia 2, organizado pelas centrais sindicais, por movimentos sociais, com o apoio de partidos políticos do campo progressista pelo Fora Bolsonaro. Há uma enorme expectativa em torno dessas manifestações, Eblin, considerando-se especialmente aquele absurdo que vimos no 7 de setembro, onde o próprio presidente da República vociferou contra as instituições, deixando claro que a ruptura democrática era só uma questão de tempo no país. Ele até tentou voltar atrás naquela carta escrita pelo Michel Temer para acalmar os ânimos, mas já na Assembleia Geral da ONU, na semana passada, voltou a se dirigir aos seus apoiadores. Primeiro, Eblin, o que você espera desses atos do próximo sábado? O que eles representam para os trabalhadores do país, tão açoitados por essa gestão abusiva do senhor Jair Bolsonaro? Então, Anderson, acho que a expectativa está muito grande em relação à construção desses atos, né, que a gente veio avançando nesse último período. Primeiro, acho que é importante resgatar que a Frente Nacional Fora Bolsonaro tem cumprido um papel importante porque ela acaba aglutinando diferentes setores da sociedade, né? Centrais sindicais, partidos, movimentos sociais, dos mais diversos, sindicatos, nessa pauta que nós temos em comum, que é a pauta pelo Fora Bolsonaro, né? Então, ter um movimento que gradativamente vai crescendo e que cresce nas ruas, me parece que é um elemento central, né? Nós chegamos num momento meio de exaustão da luta remota e a realidade nos impôs a necessidade de ir e ocupar as ruas, né? Uma realidade em que nós não cansamos de explicitar que, de fato, esse presidente é pior do que o vírus, né? Então, mesmo sabendo das dificuldades que ainda restam em relação à pandemia, dos cuidados que são necessários ter que é necessário ter para ocupar as ruas, é fundamental que a gente reconheça que a única maneira e a única forma de enfrentar
o governo genocida do Bolsonaro e do Mourão é ocupando as ruas, né? E ocupando as ruas em ampla unidade de ação. Então, são dois elementos centrais: ir para as ruas e não ir sozinho. Ir para as ruas e ir em ampla unidade de ação, né? Então, como de uma outra vez eu já havia falado, é necessário que a gente reconheça que o espaço das ruas deve ser o espaço de unidade de ação, inclusive com aqueles em que nós não faremos unidades em outros momentos, em outros espaços. Mas na rua é necessária essa ampla unidade para derrotar o governo, né? Como você mesmo já apontou aí, são sucessivos os absurdos que o governo vem cometendo e ele não dá nenhum sinal de recuo no sentido de que se sente enfraquecido, né? Ou um sinal de recuo no sentido de ter algum nível de elaboração científica para a gestão da vida, né, da população. Ao contrário, a gente está vendo aí o preço de tudo subindo de uma forma exorbitante, os trabalhadores cada vez mais penalizados com o desemprego, com o subemprego, com a inflação, né? Então essa é uma realidade muito terrível e não se há outra maneira de enfrentar que não seja as ruas. Porém, para as ruas continua sendo um desafio, né? Um desafio no sentido de temos a necessidade de ampliar ainda mais essa unidade e de dialogarmos com os segmentos da classe trabalhadora que, de alguma maneira, ainda se encontram na base de apoio do governo e que têm ainda dificuldade de reconhecer que o caos da sua vida ele é um caos produzido por esta política genocida, né, em todas as áreas que o governo Bolsonaro vem desenvolvendo, né? Então, apesar de ser um avanço, ainda se constitui como desafio ampliar a unidade de ação e trazer para as ruas outros segmentos da classe trabalhadora, né? Então, nesse sentido, conversar com a população mais empobrecida, que hoje está sofrendo com o aumento do preço do gás, da luz, né? Com a inviabilidade de ter carne, misturas para a sua alimentação cotidiana, me parece que é fundamental, porque isso é dialogar com a vida e a necessidade real da classe trabalhadora. E como é que vocês lá da UFIEBNI estão se organizando para participar desses atos? Vocês vão se juntar aos manifestantes do centro do Rio? Como é que anda o clima lá na comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense em torno dessa necessária mobilização pela saída do ex-capitão do Palácio do Planalto? Então, acho que na maior parte das universidades, né, a gente tem feito um esforço enorme direcionado à construção de espaços unitários em todos os estados, né? Essa tem sido a orientação do nosso Sindicato Nacional, o ANDES, né? Essa tem sido a movimentação da maior parte das nossas seções sindicais nas universidades, que é construir espaços coletivos de articulação, espaços em que nós estejamos juntos, nós, professores, com outros professores de outros segmentos, mas com outros segmentos da classe trabalhadora, né? Nesse sentido, acho que no caso da UF, a DUF, que é a nossa seção sindical, né, tem desenvolvido um trabalho muito interessante, né, no fortalecimento dos fóruns de luta, né? O espaço que agrega os fóruns de luta de cidades como Niterói, Maricá, São Gonçalo, além, obviamente, de participar do espaço coletivo no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, em diferentes cidades onde nós temos a presença da UF, né? Então, acho que está sendo muito acertada a ação da DUF de construir esses espaços coletivos, compreendendo que a luta ela é necessariamente uma luta coletiva com os demais segmentos da classe trabalhadora e que é nesta luta coletiva, inclusive, que nós seremos capazes de fortalecer o projeto de universidade e educação que nós defendemos, né? Então, como tem se feito nos últimos atos, né, os atos têm sido precedidos por panfletagem. Então, a DUF, através, né, dos fóruns de luta, né, tem organizado panfletagens em diferentes pontos da cidade de Niterói. No dia dos atos há uma concentração nas barcas, né? E todos os professores, junto com as demais categorias, seguem juntos para o ato no Rio de Janeiro, né? Também me parece bem acertado que na região metropolitana a gente tenha um ato de maior fôlego, de concentração no Rio de Janeiro, né? Isso me parece que tem sido um acerto das organizações, o que não inviabiliza
viabiliza a realização de atos descentralizados no Estado, né? Então também tem sido muito importante essa ação casada. Se a gente olhar, por exemplo, o último ato, 7 de setembro, não teve ato só no Rio de Janeiro, né? Mas nós tivemos atos também em algumas cidades do interior. Então, conjugar, né, a nossa ação enquanto categoria docente, junto com outras categorias e espaços unitários de construção da luta, tem sido um acerto, né? E é isso que eu acho que tem potencializado essas ações de rua. Então, o que a gente espera é que no dia 2, mais uma vez, a gente possa se encontrar nas ruas, seja se concentrando nas barcas em Niterói, indo junto para o Rio, né? Ou indo direto para o Rio. Muitos dos nossos professores da Universidade Federal Fluminense residem no Rio de Janeiro, né? Então, que a gente também possa se encontrar já na concentração do ato aí no Rio, né? A existência da universidade pública que nós defendemos, né? E a possibilidade de lutar pelo projeto de educação pública superior passa hoje necessariamente pela derrubada do Bolsonaro e do Mourão, né? Porque, na verdade, significa tentar tirar do poder um projeto de extrema-direita que é, antes de tudo, um projeto anti-ciência e, por isso, um projeto que nega a própria existência da universidade pública enquanto espaço de acolhida dos segmentos mais populares, enquanto espaço de construção do pensamento crítico, enquanto espaço de produção do conhecimento para melhoria das condições de vida da população, né? A defesa da educação ela está atrelada ao combate ao projeto ultra neoliberal e genocida que esse governo vem implementando. A grande questão, Eblin, é que o Fora Bolsonaro não basta. É necessário que haja também a saída imediata do senhor Hamilton Mourão. Ele nada mais é do que a outra face desse processo de entrega do Estado Nacional, da retirada de direitos dos trabalhadores. É necessária uma ruptura total com esse modelo ultraliberal que está colocado no nosso país, Eblin. Eu costumo dizer, Anderson, que as nossas lutas, diante da nossa ainda impossibilidade de construção de um projeto aglutinador da classe trabalhadora, ele vem se dando através de momentos, né? Então, me parece que o momento atual é o momento de explicitar e de ir com todos para a rua pelo Fora Bolsonaro. Para nós, o Fora Bolsonaro é intrinsecamente um Fora Bolsonaro e Mourão, né? Não temos total acordo de que o vice-presidente da República, ele representa esse projeto ultra neoliberal e mais do que representar esse projeto ultra neoliberal, ele também representa o braço armado do Estado, ele também representa as forças militares, né? Portanto, ele representa um passado que nós não queremos reviver, né? Ele representa um passado de autoritarismo, um passado que nós não gostaríamos mais de viver, que é essa junção entre política e militarização da vida, que nós consideramos que é um equívoco, né? Então, certamente nós temos que derrubar o Bolsonaro e o seu vice junto. E mais, né? Acho que num segundo momento a nossa tarefa é pensar que apenas tirar o Bolsonaro, seja através agora de um movimento amplo nas ruas, seja através das eleições em 2022, o que eu acho o pior cenário para nós, né? Porque é muito ruim apostar as nossas fichas apenas no processo eleitoral, né? O mais interessante, talvez o mais propulsor da construção de um outro projeto seria a mobilização dos segmentos da classe trabalhadora, né? Então, mas ainda assim, né? Se não tirarmos agora, se em 2022 esse governo não for reeleito, é necessário que a gente pense que ainda assim vai restar na sociedade essa cultura bolsonarista, né? O projeto bolsonarista, ele está para além do próprio Bolsonaro, e é muito importante a gente compreender isso como um projeto que se instaura na sociedade através dos resquícios, inclusive de uma sociedade escravocrata, colonizada, racista, machista, né? E com fortes traços
autoritários, né? Os resquícios da ditadura militar no Brasil, os resquícios do autoritarismo, eles marcam esse projeto que hoje o Bolsonaro e o Mourão estão representando. Então, tirá-los do governo não significa acabar com o espraiamento desse projeto no conjunto da sociedade. E está aí o nosso terceiro ciclo, e talvez o mais desafiador, que é construir um projeto que de fato interesse a classe trabalhadora e que colocando a classe trabalhadora no centro desse processo de uma construção alternativa, consiga dar visibilidade que uma outra sociabilidade é possível, né? Uma sociabilidade que não passa pela militarização da vida, uma sociabilidade que não passa pelo autoritarismo, uma sociabilidade que passa pela condição da construção de direitos sociais, por conquistas, né? Pelo reconhecimento da diferença e da diversidade, e pela defesa das estruturas públicas que garantem direitos à maior parte da população. Então, esse aí seria um terceiro ciclo das nossas lutas, né? Quanto mais a gente acertar neste momento em que nós estamos em diálogo com amplos segmentos da classe trabalhadora, com organizações e movimentos sociais, mais chance nós temos de construir algo que seja mais unitário, né? Então, não são etapas, não são momentos que um precede o outro, mas é a conjugação de diferentes momentos que podem potencializar a construção de um outro projeto de sociedade, né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar. Essa sociabilidade imposta pelo capitalismo, seja num projeto liberal, ultra-neoliberal, de direita ou de extrema-direita, não interessa a classe trabalhadora, né? Então é necessário que a gente construa um outro projeto, um projeto que de fato nos interesse. Eblin, eu vi algumas críticas a essas manifestações pelo fato de elas não terem a denúncia à PEC 32 como uma de suas pautas. Eu me refiro a essa reforma administrativa que foi aprovada em comissão especial na Câmara e deve ser votada em breve pelo plenário da Casa. Além disso, temas como a alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha, enfim, a degradação das condições de vida do brasileiro também não estariam no centro das críticas desses atos. Eu gostaria que você falasse justamente a esse respeito, Eblin. Você acha que resumir os protestos ao Fora Bolsonaro, estabelecendo um alvo definido para essas manifestações, nesse momento é mais importante do que ampliar a pauta e talvez perder o foco? Me parece que o mais importante seria a gente ter um projeto comum. Mas nós não temos um projeto comum que unifique os diferentes segmentos, inclusive da esquerda ou de oposição. Hoje, quem está se colocando contra o governo Bolsonaro não são só segmentos da esquerda, né? São segmentos da direita tradicional, segmentos mais conservadores, que têm acordo com a pauta do Fora Bolsonaro, mas que não terão, mas com os quais nós não teremos acordo em outras pautas, né? Então, quanto mais nós incluirmos pautas, isso dificultará a nossa unidade de ação nas ruas para defender o Fora Bolsonaro, né? Então, apesar de compreender que é insuficiente esse movimento, né, e que o ideal seria nos unificarmos através de um projeto, hoje isso não é possível. Né? Então, se o que é possível hoje é a unidade pelo Fora Bolsonaro, me parece que esse é o centro, né? Uma parte dos que hoje defendem o Fora Bolsonaro vão aprovar a PEC, vão tentar aprovar a PEC da reforma administrativa, porque acham mesmo que o Estado tem que investir menos em políticas públicas, né? Então, estaremos em outras frentes separados desses alguns que hoje dizem que estão contra o governo Bolsonaro. Então, acho que nós temos que ter uma certa leitura, né, para entender que a nossa realidade é tão grave, a situação da classe trabalhadora está tão agravada, as pessoas estão passando fome, né? As pessoas estão desempregadas, elas não têm condições de pagar o aluguel, elas não têm condições de comer, né? Elas não têm os direitos básicos, que para nós é muito importante derrubar esse governo. E se a condição para ampliar a unidade é ter uma pauta única, que tenhamos uma pauta única. O que cabe a nós
aos movimentos de esquerda, aos movimentos que têm como princípio uma perspectiva anticapitalista, é compreender que essa luta, que é imediata agora pelo fora Bolsonaro, ela não é o nosso horizonte, né? Ela é apenas um passo rumo ao nosso horizonte, mas que é necessário que nós construamos as nossas pautas unificadas, que a gente construa um projeto unificado e que a gente possa sim ir para as ruas levando as nossas bandeiras, né? Acho que todas as vezes que nós, dos sindicatos, dos movimentos populares progressistas, socialistas, anticapitalistas, convocamos para as ruas, a gente convoca não só apenas pelo Fora Bolsonaro, mas pelo conjunto da nossa pauta, né? Mas a gente sabe que para a campanha Fora Bolsonaro, quanto mais incluirmos pauta, isso será um elemento de dificuldade de aglutinação, né? Então, me parece que é acertado ampliar a unidade pelo Fora Bolsonaro, entendendo que esse é apenas um momento da nossa luta e que para nós, para quem só o Fora Bolsonaro não basta, é necessário construir outros espaços de unidade em que nós tenhamos mais acordo em pautas e na construção de um projeto. Por falar nisso, Eblinho, o que você achou do texto dessa PEC 32 aprovado lá na Comissão Especial da Câmara, que atinge em cheio os servidores públicos? Essa reforma administrativa está ficando pior do que vocês imaginavam? A contra-reforma administrativa, ela é um dos ataques mais graves, né, que esse governo ultraneoliberal, com elementos fascistas, tem deferido contra a classe trabalhadora e contra o conjunto do funcionalismo público, né? Porque ela não só é um resgate de elementos que estavam lá na proposta de contra-reforma do Estado, do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que tinham como elementos a crise estrutural do capitalismo, né, as determinações do consenso de Washington, mas ela agrega outros elementos que desestruturam ainda mais aqueles que já são parcos e precários serviços públicos e direitos conquistados pela classe trabalhadora, né? O foco do governo Bolsonaro, ele desde o início é muito explícito, né? É o foco contra os serviços públicos e, portanto, contra os servidores públicos e contra a educação, né? Ou seja, tudo aquilo que garante direitos à população, que pode contribuir para uma melhor condição de vida da população ou para contribuir para que a população leia a realidade de uma maneira crítica, esse governo, obviamente, que se pauta numa perspectiva anti-ciência, numa perspectiva de mentiras, né? Numa perspectiva autoritária, ele vai combater, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação à contra-reforma administrativa é que, apesar desse ser um dos projetos, ou o projeto central do governo Bolsonaro, a adesão que se tem em parte do Congresso é algo absolutamente absurdo, né? Porque a gente não deveria estar receoso que essa PEC passaria, porque o Congresso deveria estar contra o fim dos serviços públicos, né? O Congresso Nacional deveria estar contra a retirada de direitos da população. O Congresso Nacional deveria ser contra a refuncionalização do Estado, né? A destituição do sentido mais amplo de um Estado de direito, né? Mas o que a gente está vendo não, o que a gente está vendo é justamente o contrário, uma tentativa de negociações, de troca, as velhas e antigas barganhas, né, com os traços de corrupção que a gente vê na política brasileira, infelizmente, gerindo essa tramitação da PEC 32. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva de que na medida que a PEC avança no Congresso, o que se avizinha, o que está no nosso horizonte é de um texto cada vez mais piorado, né? Então, por isso, para nós, não há o que se mexer na PEC. Não há acordos a serem feitos para tentar minimizar os efeitos da PEC, né? Não há o que possa ser negociado nessa contra-reforma administrativa. É necessário rejeitar.
né? É esse o apelo que a gente faz aos parlamentares, essa pressão que a gente tem feito aos parlamentares. O Antissindicato Nacional tem convocado as suas sessões sindicais para irem para Brasília. Várias entidades do serviço público passaram toda a semana passada em Brasília, estão essa semana lá novamente, conversando com os parlamentares, indo nos gabinetes, tentando acompanhar as sessões, né, na comissão e fazendo pressão para que, de fato, a PEC seja rejeitada, né? Não há o que se mexer nessa PEC. Qualquer coisa que se mexa, não há perspectiva de melhoria para o conjunto do funcionalismo público e para a classe trabalhadora. Então, a luta tem que ser pela rejeição integral da PEC 32. Agora, Eblin, no que diz respeito à atuação do campo progressista, algo que nós temos abordado com frequência nos últimos tempos aqui no programa, em função da necessidade de se estabelecer um combate efetivo ao bolsonarismo, como é que a esquerda pode aproveitar essa queda constante de popularidade do ex-capitão na intenção de viabilizar o seu afastamento do cargo máximo da República? A estratégia dos partidos tem se dado no sentido correto na sua avaliação? Então, Anderson, acho que para que a nossa ação seja uma ação mais efetiva, inclusive explorando, né, essa queda na popularidade do governo Bolsonaro, é necessário que a gente amplie as nossas organizações na interação com os segmentos da classe trabalhadora, né? Com aqueles segmentos da classe trabalhadora que não estão nos nossos sindicatos, que não estão nos movimentos sociais, que não estão nos partidos políticos, né? Mas com os segmentos da classe trabalhadora mais pauperizados, das periferias das cidades, das favelas, né? É muito importante que a gente vá ao encontro desses segmentos da classe trabalhadora, para construir unidade, para convocar para a possibilidade de construir um outro projeto de sociabilidade que não seja esse de opressão, que não seja esse de fome, que não seja esse de miséria, de desemprego, né? Então, acho que ainda temos que avançar um pouco nesse sentido, né? Acho que nós ainda falamos muito para nós mesmos, investimos poucos em ações, por exemplo, de comunicação, né? De uma comunicação que seja para além das nossas categorias, né? De ações mesmo de solidariedade. Acho que na pandemia isso acabou se explicitando muito, né? Quando uma boa parte dos sindicatos, dos movimentos, eles meio se voltaram também para fortalecer as ações de pandemia. Isso, de alguma maneira, é uma reconexão, né, com segmentos da classe trabalhadora que não estão organizados nas nossas entidades, mas que são essenciais na construção de um outro projeto de sociedade, né? Então, me parece que nós ainda temos que avançar, né? Avançar nessa convocação para ir para as ruas, mostrar que esse projeto não pode estar, um projeto alternativo não pode ser construído para a classe trabalhadora, ele tem que ser construído com a classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora multifacetada, nas suas múltiplas determinações, nas suas múltiplas identidades, nas suas múltiplas realidades, né? Me parece que esse ainda é um desafio que nós temos desse diálogo e dessa reconexão com esses segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora. Eblinha Celeste nos lembra aqui uma outra questão muito importante, que foi essa aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que desobriga estados e municípios a aplicarem percentuais mínimos de suas receitas em educação durante os anos de 2020 e 2021, por conta dessa suspensão das aulas presenciais provocada pela pandemia de Covid-19. O texto constitucional determina que a União aplique em educação pelo menos 18% do orçamento e estados e municípios pelo menos 25% do total das receitas vindas de impostos. Só que não bastasse esse absurdo, Eblin. Essa proposta também obriga que os gestores compensem esses 2 anos de gastos reduzidos em 2023. Só que aí reside um problema sério, porque teremos eleições no ano que vem que devem substituir muitos desses governadores. Ou seja, se esse eleito quiser, ele pode deixar de investir esses recursos extras e fazer com que seus antecessores incorram em crime de responsabilidade, com a possibilidade de serem julgados inelegíveis por até 8 anos. É uma verdadeira excrescência essa PEC, Eblin, em todos os sentidos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como viu essa proposta que foi debatida lá no Senado, por favor, Eblin. Anderson, seria
cômico, se não fosse trágico, a gente pensar que no momento em que a maior parte dos municípios e dos estados vão precisar de ampliação de investimento em educação, se discute a possibilidade de nem o percentual constitucional ser cumprido pelos governos. Bem, é de fato uma excrescência, porque depois de mais de 1 ano e meio de pandemia, em que as escolas, na maior parte dos estados, ficaram paradas, em todos os estados, foram paralisadas, em que a gente sabe que esse momento de pandemia e de ensino remoto, ele tem prejuízos pedagógicos, sim, para os nossos estudantes, né? Em que não foi possível ter uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto, porque isso é impossível, né? O ensino de qualidade, ele necessariamente é dialógico e presencial. Então, nesse contexto, o que a gente tem que pensar? Que é necessário maior investimento público para que os municípios e os estados realizem ações para tentar recuperar as perdas. Recuperar as perdas vai precisar de atividades extras, de mais professores, de reformas nas escolas, né? Vai precisar de mais investimento, porque não dá para voltar para as salas de aulas, botar 30, 40, 50 alunos, sem uma mínima estruturação dos espaços escolares, e para isso precisa de investimento. Então, é simplesmente absurdo pensar que no momento em que a gente precisa de mais investimento, discutem que pode não ser possível nem investir o que a Constituição manda, né? Então, de fato, isso é uma excrescência. Isso só mostra um país que quer fechar os olhos para as demandas da população, né? Isso só mostra um país que quer negar que é através do conhecimento que a gente se torna um país-nação. Isso só mostra um projeto de governo, né, que tem absorção nesse Congresso Nacional, que nega no seu conjunto a ciência, que nega a produção do conhecimento, que nega a educação. Então, não é só o governo que é um governo anti-educação. Uma parte desse Congresso Nacional também é um Congresso anti-educação, né? E é muito importante que a gente dê visibilidade a isso, né? Esse é o momento em que nós precisamos de mais recursos e não de menos recursos. Agora, Bin, como é que anda a situação de vocês lá na Universidade Federal Fluminense nesses últimos tempos? Nós tivemos aí, até o ano passado, problemas relacionados ao financiamento das instituições federais, restrições e reduções de recursos do orçamento. Algumas universidades cogitaram até encerrar suas atividades por conta da falta de verbas. Como é que ficou o cenário de vocês lá na UF em 2021, Eblin? Na UF, assim como no conjunto das universidades públicas brasileiras, o nosso momento hoje é de pensar o retorno presencial, né? Nós entendemos que é necessário construir as bases e as possibilidades para esse retorno presencial. O que está sendo colocado em segundo plano pela maior parte dos gestores, né? Por quê? Para os gestores, o nosso trabalho remoto foi uma economia para a universidade, né? Nós passamos a realizar as nossas ações de forma remota com os nossos recursos, né? A luz, a internet, a estrutura domiciliar, a estrutura domiciliar para a execução do nosso trabalho com os nossos recursos. Então, isso significou uma economia para as universidades. Então, alguns estão pouco preocupados com o retorno presencial, que vai exigir mais recursos das universidades. Até porque isso se casa com os sucessivos cortes que nós temos por parte do governo federal em relação aos orçamentos das universidades. Nós, por outro lado, acreditamos que nós temos que começar a discutir sim o retorno presencial, que tudo indica deve acontecer em 2022, né, quando a gente tiver já avançado na imunização. Se o cenário nacional continuar do jeito que parece, uma perspectiva de tendência, de fato, de controle da pandemia, o que vai nos possibilitar o retorno presencial, inclusive na área da educação, que como cultura vão ser um dos últimos áreas da sociedade a retornarem às suas atividades regulares, né? Bem, para isso é necessário investimento. Como eu falei anteriormente, da mesma maneira que as escolas vão precisar de mais investimentos para ajudar a superar o déficit que ficou, também nas universidades nós vamos precisar
precisar disso. Não dá para voltar para as universidades com 50 alunos em sala de aula, sem ventilação, com restaurantes universitários para 1.500 pessoas comendo ao mesmo tempo. Então, tem um conjunto de ações que exigem mais recursos das universidades e exigem planejamento, exigem estudos, né? Por isso é necessário que a gente faça hoje um debate com a comunidade acadêmica do que é necessário para que a gente retorne presencialmente, né? O ANDE, Sindicato Nacional, ele já vem construindo algumas proposições no sentido de pensar a necessidade de comissões que possam pensar as condições sanitárias para esse retorno presencial, né? Então, não dá para esperar chegar a 2022 para aí, então, a gente começar a debater o que é necessário para garantir o nosso retorno presencial. Segundo as informações que a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, parece que a universidade diz não ter dinheiro nem para comprar álcool em gel e máscaras, né? Que é o mínimo do mínimo, o básico do básico que a Organização Mundial da Saúde orienta como medidas preventivas contra a pandemia. Então, de fato, a gente tem que começar a discutir hoje, acho que já estamos atrasados nesse debate, e como eu venho falando, nós queremos voltar muito presencialmente, né? Ninguém mais do que os professores estão exaustos desse trabalho virtual, mas nós queremos voltar com condições, e as condições para o nosso retorno dependem do investimento dos governos, né? E por isso é necessário mais recursos para que seja seguro para todos a retomada das atividades presenciais na educação pública, né? E esse debate não pode ser feito de forma autoritária, de cima para baixo, né? Ele tem que ser feito com a comunidade acadêmica. Na Universidade Federal Fluminense, a gente não vê movimentação da reitoria nesse sentido, ao contrário. A reitoria parece um pouco se desresponsabilizar desse debate, deixar a cargo das unidades de ensino o debate sobre o retorno, sobre atividades híbridas, o que quer que seja, né? E a gente entende que essa é a responsabilidade da gestão, da administração, da universidade, dar respostas e criar mecanismos para o debate, para a construção do retorno presencial. No que diz respeito agora a 2022, Eblin, último ano da gestão de Jair Bolsonaro, caso ele não seja derrubado antes, entraremos em período eleitoral onde o gestor público sempre tenta fazer um incremento na distribuição de recursos para angariar votos. Aquela história que nós conhecemos bem por aqui, Eblin. O que vocês da educação esperam para a manutenção do funcionamento das instituições federais? Há o risco de vocês enfrentarem o mesmo drama dos últimos anos, sem dinheiro para honrar os compromissos mais básicos para seguirem trabalhando, Eblin? Infelizmente, para 2022, as nossas perspectivas também não são boas, né? Nada aponta para uma recomposição do orçamento das universidades, que seria a ação necessária para que a gente possa retomar as atividades do tripé ensino, pesquisa e extensão com qualidade e tentar dar conta, inclusive, dessa defasagem criada pelo ensino remoto emergencial, né? Não imaginamos que o governo sairá do governo Bolsonaro nem como perspectiva populista, um aumento dos recursos, se não for pela pressão da categoria e do conjunto da sociedade, né? Então, está aí posto mais um desafio e certamente nós vamos ter que começar o ano de 2022 pautando novamente o orçamento das nossas universidades, porque esse é um elemento central, objetivo, para que a gente retorne às atividades e possa, de fato, desenvolver essa universidade socialmente referenciada, pública, gratuita e de qualidade que a gente defende. Vamos esperar e convocar, né, a nossa categoria, os segmentos da comunidade acadêmica, a juntos defendermos a recomposição do orçamento das universidades públicas. Acho que esse é o nosso desafio, um dos nossos desafios centrais e importantes para o próximo período. Eblin Farage, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também um bom ato no próximo sábado, pelo impeachment do Jair Bolsonaro. Um abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição e que a gente possa se encontrar
no ato do dia 2 pelo Fora Bolsonaro, Mourão e todos os militares do governo, né? Um abraço a todos e todas. Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ebin Farage. Eu vou aproveitar que me sobrou um tempinho aqui nesse bloco para fazer a leitura da ótima coluna da jornalista Thaís Oyama, publicada ontem pelo site UOL, onde ela fala a respeito do silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao tema tratado no telefonema para o ministro Alexandre de Moraes, logo depois daquela reunião que ele teve com Michel Temer. O ex-presidente fez a ponte entre o ministro do Supremo e o atual mandatário. Por que Bolsonaro não quer contar o que tratou em reservado com Moraes? Diz a colunista. Na amigável entrevista dada ontem por Jair Bolsonaro à rádio Jovem Pan, não se ouviu da boca do ex-capitão nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal e nem um único impropério ou palavra de baixo calão dirigida a integrantes da corte. Pelo contrário, foi com inaudito respeito que o presidente citou os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, a quem outro dia mesmo xingou e esculhambou. Desta vez só faltou o data vênia. Além de subitamente educado, Bolsonaro estava também responsável. Perguntado se um dia pensou em fechar o STF, apressou-se em negar 3 vezes. Abre aspas, não, não, não. Eu sei bem o meu lugar, sei a importância do Brasil continuar numa normalidade, vamos assim dizer, fecha aspas. O que domesticou Bolsonaro? O presidente deu uma dica. Quando falou sobre o encontro que teve com o ex-presidente Michel Temer, a partir do qual de incendiário e algoz do STF virou uma seda, afirmou, abre aspas, conversei com Temer demoradamente. Naquele dia, conversei também com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpe, é reservado, fecha aspas. O que Bolsonaro disse, portanto, foi que conversou com um ex-canalha, Alexandre de Moraes, ora promovido a jurista e professor, tratou alguma coisa com ele, mas não quer que ninguém saiba o que foi. Sem que se saiba o que foi, porém, sabe-se o que aconteceu logo depois do trato secreto. No mesmo dia 9, poucas horas depois da conversa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, o ministro do STF revogou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o que era uma barulhenta demanda dos apoiadores do presidente nas redes. E 5 dias depois, a segunda turma do STF decidiu adiar a decisão sobre o foro adequado para o julgamento de Flávio Bolsonaro, um adiamento providencial, já que, aprovado o nome do novo ministro indicado pelo presidente, este irá automaticamente para a segunda turma e poderá desempatar o julgamento em favor de Flávio. Isso, porém, se Alexandre de Moraes não pedir para tomar ele próprio o lugar vago na segunda turma, o que deixaria o ministro indicado por Bolsonaro fora de uma das decisões que mais interessam ao presidente. A possibilidade de requerer para si a vaga na segunda turma, que até o momento o ministro não confirma nem desmente, é uma das facas que ainda pende sobre a cabeça de Bolsonaro e que pode ajudar a explicar o ovino comportamento do ex-capitão. Outra, não menos importante, é a ação no Tribunal Superior Eleitoral, que pede a cassação da chapa do presidente e de seu vice, Hamilton Mourão, por impulsionamento ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha de 2018. Segundo apurou o jornal Valor, a ação pode ser levada ao plenário do TSE no mês que vem. Nesse caso, se o colegiado decidir pela condenação da chapa, tanto Bolsonaro quanto Mourão ficarão inelegíveis por 8 anos e não poderão disputar as eleições de 2022. Ontem à noite, em entrevista ao Amarelas On Air, da revista Veja, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, perguntado sobre a possibilidade de o TSE vir a decretar a inelegibilidade de Bolsonaro, respondeu que, como cidadão preocupado com as instituições, prefere que disputas eleitorais sejam resolvidas nas urnas e não no judiciário, mas que, como juiz, considera que, em havendo fatos e provas,
abre aspas, a gente tem que fazer na vida o que tem de fazer, fecha aspas. Bolsonaro não quer contar o que conversou com o ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem, talvez não precise mesmo. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia. Oi, Anderson, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer conversar com você, Anderson, e com os ouvintes do Faixa Livre. Alexandre, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, a Celeste me passou aqui que vocês, lá na Delegacia Sindical do Sindifisco, no Rio, estão encerrando um processo eleitoral que vai eleger uma nova diretoria executiva, bem como novos conselheiros fiscais para o triênio 2022-2024, não é isso? Parece que os associados votaram presencialmente na última quinta-feira, dia 23, e a apuração desses votos já foi iniciada. Só que também houve votos pela internet, cédulas que foram enviadas por correspondência. A definição a respeito da chapa vencedora ainda deve demorar um pouco a se dar. Também houve eleição no âmbito da direção nacional do Sindifisco, da qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro, Alexandre, explica aqui como se deu esse trâmite eleitoral na ADS aqui do Rio, quantas chapas concorreram, quem as encabeça, quais as modalidades de votação. O processo se transcorreu de maneira tranquila lá no Sindifisco? Transcorreu de forma tranquila, sim, Anderson, mas com as limitações impostas pela pandemia, né? A votação em urna, ou seja, o voto presencial, foi exercido por uma quantidade bem baixa de pessoas, né? A quantidade de eleitores que compareceram às urnas foi, né, bem abaixo dos pleitos anteriores. Mas nós temos outras duas formas, como você falou, né? Outras duas formas de votação. Uma que é a votação eletrônica, ou pela internet. Isso ocorreu nos dias 16 e 17 de setembro. E temos a outra forma, que é a voto por correspondência. Esse voto poderia ter sido exercido até o dia 23 de setembro, que foi a data da votação presencial em urna. Essa era a data limite para postar os votos no correio. A apuração mesmo final nós só vamos ter em meados de outubro, porque os votos por correspondência, a última coleta de votos na caixa postal é dia 6 de outubro, e aí depois vem a imediata apuração, mas abre prazo para impugnação. Então, só meados de outubro, na segunda quinzena de outubro, nós vamos ter a definição do eleito, da chapa eleita aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro foram duas chapas, a chapa nossa, que é a chapa da situação aqui no Rio de Janeiro, né, que se propõe a dar continuidade à gestão atual, é a chapa 2, né, e uma outra chapa, que é a chapa número 1, que tem essa numeração de número 1, que normalmente seria, né, a chapa da situação, porque ela tem a vinculação, ou apoia, né, a chapa 1 nacional, para não dar confusão. Então, nós ficamos com a chapa 2, porque nós apoiamos a chapa de oposição nacional, que é a chapa 2, né, e a chapa 1 aqui, que é a nossa oposição, apoia a chapa da situação nacional, que é a chapa 1 nacional. Pelo que já foi apurado até agora, né, a maior parte dos votos já foi apurada, porque os votos eletrônicos e o voto em urna já foi apurado, esses votos já foram apurados, e nós temos uma vantagem, uma margem, né, significativa de votos à frente, de modo que a tendência é que nós sejamos reeleitos aqui no Rio de Janeiro, né, mas isso só vai poder se confirmar, né, a meados de outubro. O candidato aqui da nossa chapa de continuação da gestão atual, né? Eu sou atualmente presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, mas não fui candidato à reeleição. O candidato à presidência é o nosso colega atual, diretor jurídico da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, Fernando Del Penho, e eu sou candidato a diretor suplente nessa chapa. Uma parte considerável da atual gestão de diretores também se candidatou à reeleição, mas também tem um percentual significativo de renovação na chapa. E no caso da eleição para a diretoria e para o Conselho Fiscal em âmbito nacional, Alexandre? Já se encerrou a votação e parece que houve um número maior de chapas inscritas, o que poderia levar à ocorrência de um segundo turno, não é isso?
Vocês aqui do Rio também estão representados na eleição nacional? Destrincha aqui para os nossos ouvintes, por favor, Alexandre. Em nível nacional, nós temos 3 chapas. Chapa 1, que é a chapa da situação, né, continuação da atual gestão. A chapa 2, que é o nosso grupo em nível nacional, né, nós temos uma chapa aqui no Rio de Janeiro, uma gestão aqui no Rio de Janeiro, mas fazemos parte de um grupo que tem projeção nacional. Então, nós estamos representados na chapa 2 nacional. E também tem uma terceira chapa, que é a chapa 3, que embora seja uma dissidência da atual gestão nacional, né, ela também é uma chapa de oposição. Eu sou candidato, assim como eu sou candidato a diretor suplente em nível local, também sou candidato a diretor suplente também na chapa 2 nacional. Aqui do Rio de Janeiro nós temos mais 3 colegas, todos do nosso grupo político, 2 deles inclusive, desses 3, fazem parte da atual gestão da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro. Então nós somos no total de 4 colegas aqui do Rio de Janeiro, deste grupo, na chapa nacional. Mas o nosso candidato em nível nacional é um colega Isaac Falcão, de Belo Horizonte, um colega muito capacitado, de uma tradição de luta sindical e de atuação na Receita Federal. Mas assim como tudo que eu falei em relação à chapa local, a apuração, a votação da chapa local, vale para a chapa nacional. Nós só vamos saber o que vai acontecer, né, a partir do meados de outubro. Mas a tendência é de que haja um segundo turno. Como tem 3 chapas, se nenhuma delas atingir mais de 50%, haverá segundo turno. E a tendência é de que haja, de fato, segundo turno. A chapa da situação, a chapa 1, está em vantagem em relação às outras chapas, mas o prognóstico não é de que ela consiga mais 50% dos votos no primeiro turno, de modo que deve haver segundo turno na eleição nacional. Mas só poderemos confirmar isso em meados de outubro. E quais os principais desafios na sua avaliação, Alexandre, das novas direções, tanto em âmbito local como no que diz respeito ao Sindicato Nacional? Quais as pautas mais importantes para a categoria nos próximos anos, ainda mais em um momento onde os servidores públicos, especialmente os auditores fiscais da Receita, vêm sendo tão atacados por essa gestão do senhor Jair Bolsonaro? Anderson, eu esqueci de dizer que, na verdade, a tendência é de que nós também estejamos, então, né, porque eu não falei isso, né, nós estejamos, a chapa 2 nacional, esteja no segundo turno concorrendo junto com a chapa 1, que é a chapa da situação. O desafio nosso é o mesmo desafio de todos os servidores públicos, né? Temos pelo menos mais um ano de governo Bolsonaro, e com tudo que significa o governo Bolsonaro de ataque aos servidores e aos auditores em particular. Nossa preocupação é grande com a reforma administrativa, que eu não sei, né, se vai ter segmento, se vai, né, como é que vai ser essa tramitação, mas talvez isso vá para o ano que vem, embora eu acho que indo para o ano que vem ela vai ficar dormindo, né, em algum escaninho, porque é um ano eleitoral, e essa reforma é muito ruim para a sociedade, não só para os servidores, mas para a sociedade. Mas tem lá diversos outros ataques, né? Aqui na Receita Federal, por exemplo, já teve várias tentativas ou ameaças, ou foi publicado na imprensa pelo menos, né, tentativa de interferência política no órgão, né? Lá atrás teve a possibilidade, né, o próprio presidente da República falou de tirar um delegado que trabalhava no porto de Itaguaí, e a gente se insurgiu contra isso, a possibilidade de trocar o superintendente, enfim, para fazer o que o Bolsonaro faz com todos os órgãos de Estado, né? Ele tenta interferir e colocar os seus protegidos ou protetores, né? Não sei exatamente, ou ambos. E, claro, né, junto com todos os servidores públicos, em busca de, né, uma atualização da nossa remuneração, porque a gente já está sofrendo uma perda inflacionária de mais de 20%, né, inflação do jeito que está, com a tendência de disparar, né, em alguns setores, inclusive já com 2 dígitos de inflação. A gente está bastante preocupado e vai ser uma luta intensa. Então, ao mesmo tempo, é uma luta de resistência, né, a todo esse processo, né, que já vinha com liberalismo de uma maneira geral, mas que ganhou um caráter
sei lá, se posso dizer, mais perverso, mais personalíssimo, enfim, com o estilo, né, do atual presidente da República, mas ataques vão continuar, então é uma luta de resistência e uma luta também para a gente sair das cordas para tentar um respiro remuneratório, porque de fato todos os servidores estão bastante arrochados. Nós tivemos não só congelamento, como tivemos redução salarial em 2019 por conta da aprovação da emenda constitucional da reforma previdenciária, que aumentou a contribuição previdenciária. Então, de fato, a gente foi uma redução salarial. Falando em desafios, Alexandre, vocês, servidores públicos, estão enfrentando um dos maiores dos últimos anos, com essa tramitação da PEC 32 no Congresso, a malfadada Contra-Reforma Administrativa. O texto do relator Arthur Maia, do Democratas da Bahia, foi aprovado após muita articulação de última hora do governo na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e agora esse tema será debatido em plenário. Para passar pela Casa do Povo, é necessário que 308 parlamentares votem a favor do texto em 2 turnos, algo que está sendo visto como um verdadeiro desafio para o governo federal. Eu não posso deixar de te questionar, Alexandre. Você, que tão bem conhece essa discussão em torno da reforma, como analisou o texto que saiu lá da Comissão Especial? Essa PEC 32 ficou pior do que vocês esperavam para o funcionalismo? Quais os principais problemas dessa proposta, Alexandre? O grande problema dessa reforma continua sendo o mesmo do texto original, né? De um lado, ela aponta para a privatização dos serviços públicos, né? Isso traz um prejuízo enorme para a sociedade, especialmente para a sociedade, para a parte da sociedade, né, menos privilegiada, né? Então, uma tendência de privatização de serviços de educação, saúde, o que afetaria gravemente as pessoas com mais baixa renda, mas também o conjunto de sociedade, porque nós temos, né, ciência, temos segurança pública, uma série de questões que prejudicariam a sociedade. Isso de um lado, né? De outro lado, né, o que restasse de serviço público teria uma flexibilização de tal modo que permitiria ou facilitaria, né, o preenchimento de cargos através de apadrinhamento político, cargos em comissão, etc. É bem verdade que algumas coisas, né, que constavam da PEC original foram retiradas. Então o texto, de uma certa forma, por um lado, melhorou. Então, por exemplo, o fim da estabilidade caiu nesse relatório do Arthur Maia. E a estabilidade ela é absolutamente necessária para o auditor fiscal, por exemplo, é evidente, né? É impossível a gente ir numa empresa, né, e autuar uma grande empresa, algum grande conglomerado ou ligado a algum agente político se a gente não tiver condições de exercer esse papel, mas ela é necessária, essa estabilidade é necessária para o conjunto dos servidores se a gente quiser ter um serviço impessoal e universal, como prevê a Constituição. Já dei exemplos, né, em entrevistas anteriores, né, do Falar com a Márcia, enfim, uma série de questões. Então, essa estabilidade ela é fundamental para o conjunto dos servidores e isso foi retirado do texto, né, assim como foi retirado do texto a questão do vínculo de experiência, né, foi retirado aquela abertura generalizada para cargos em comissão. Então, houve aspectos, né, positivos nesse relatório, por um lado, mas por outro também, né, esse relatório trouxe aquilo que estava fora da PEC, que estava em outras propostas do governo, de outros aspectos do governo, que é a possibilidade de redução de jornada e de salário dos servidores públicos, né? Então, eu diria que apesar de algumas melhoras de um lado, houve pioras de outro. Se a gente considerar os relatórios que foram apresentados na comissão especial, né, depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, esse relatório ele piorou muito, porque foram 7, né, relatórios diferentes, e esse último relatório é muito pior do que o anterior. Então, os graves problemas originais da reforma continuam todos aí, ou quase todos, né? Se melhorou de um lado um pouquinho, piorou de outro também. Então, não tem como salvar, na nossa concepção, essa reforma administrativa. Na verdade, é uma contra-reforma administrativa que vai prejudicar a sociedade e, né, a população de uma maneira geral. Essa chamada privatização dos serviços públicos com a reinclusão no texto da proposta do artigo 37A por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, após a oposição conseguir a retirada desse trecho, foi um balde de água fria para vocês servidores, né, Alexandre? Ainda há esperança de que esse pedaço da PEC
seja mais uma vez retirado em plenário? Qual é a expectativa de vocês para essa votação em um cenário em que o governo terá enormes dificuldades, mas já tem oferecido uma série de benesses a deputados que garantirem seus votos a favor da contrarreforma? Então, esse artigo 37A é aquilo que eu estava falando da privatização, né? A previsão de convênios entre as unidades da federação, União, Estados, municípios, com iniciativa privada, com possibilidade de uso, né, da estrutura física das dependências públicas, com a utilização, inclusive, não de servidores, né, de profissionais da iniciativa privada, ou seja, uma burla frontal, né, imediata ao concurso público. Na verdade, seria de fato a privatização. E isso, claro, interessa muito, né, ao mercado e aos seus agentes no Congresso Nacional, né? E o Centrão, o Arthur Lira, ele é um representante desses setores, né? Então, o grande lucro dessa reforma seria justamente para setores que poderiam explorar e lucrar, né, com a prestação de serviços públicos que não seriam mais oferecidos diretamente pelo Estado. Essa conta não fecha, né? Eu já falei isso em outras entrevistas, né? Se nós temos nosso grave problema hoje no serviço público é a falta de financiamento, né? Baixos recursos para financiamento. Eu dei até o exemplo aqui da educação e da saúde, né? O investimento em saúde é R$ 105 per capita por cidadão brasileiro, né? Quer dizer que nós vamos agora colocar uma empresa, uma atravessadora para ter lucro e vamos conseguir baixar isso, né? Com R$ 105, se for privatizado, a gente vai pagar que plano de saúde, né? Na educação, a mesma coisa, entre 300 e 400 reais, tirando a universidade, né? Falando de ensino fundamental e médio. 300 e 400 reais, com esse dinheiro você paga que escola privada de qualidade. Então, isso é gravíssimo. Nós tem uma expectativa de que ele saia, assim, é difícil de avaliar, né, se ele vai sair ou não. Nossa expectativa maior é que a gente consiga impedir a aprovação da reforma como um todo, porque não é só esse o problema, né? Esse é um problema realmente dos mais graves, mas não é só esse o problema, mas a gente tem a expectativa de que a gente consiga barrar, porque o governo está com dificuldade de aprovar, né, de ter um quórum para aprovação dessa emenda. Mas é claro que agora está dizendo que vai ficar esperando o momento propício. O que é o momento propício? Como você disse, tem todo o poder que tem o Poder Executivo, né, de soltar verbas, né, para deputar emendas de deputados, etc. Pode ser que esteja no cálculo, aliás, é provável que esteja no cálculo do governo, e esse prazo aí, né, para entrar em votação talvez dependa dessas negociações, né? E isso é muito grave, né? Mas quanto mais se aproxima o final do ano, né, quanto mais a gente empurrar isso para o final do ano, e aí teria ainda o Senado, né, a expectativa de que chegando o ano que vem, ou até muito mais para o final do ano, as condições políticas para aprovação da reforma se deteriorem e a gente consiga barrar ou a votação ou, de fato, rejeite essa proposta em plenário. Rejeitar talvez seja uma possibilidade mais remota, porque o presidente da Câmara geralmente só coloca em votação quando ele, né, vê que tem uma chance de vitória, né? E nesse caso o Arthur Lira se confunde também com o governo, porque os interesses aí são os mesmos, né? Especialmente por um lado, privatizar o serviço público para benefício, né, de lucro de empresas privadas, ou de outro, o apadrinhamento político também é de interesse tanto do Executivo quanto do grupo representado pelo Arthur Lira. Mas nossa expectativa é que a gente de fato consiga, pelo menos, evitar essa votação. Alexandre Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a possibilidade de participar do seu programa, um programa que a gente reputa importantíssimo, né, que permite dar voz, né, que dá voz para os trabalhadores de maneira geral, os servidores públicos em particular, né. Várias vezes a gente esteve aqui para apresentar pontos de vista contra-hegemônico, né, que a mídia hegemônica não permite que seja externado nos grandes meios de comunicação e tal. Então, é fundamental e estamos sempre à disposição, é sempre um grande prazer, um grande abraço para você e todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!